Em 2014, eu trabalhava em um enorme cemitério da cidade de São Paulo como vigia noturno. O cemitério era imenso e vigiado por 2 vigilantes, eu e um outro colega de trabalho. 3 ou 4 vezes durante a noite, o meu colega saía para um lado do cemitério e eu para o outro. Depois de cada ronda, voltávamos para a nossa sala e ali ficávamos conversando e tomando café. Numa certa noite, enquanto eu fazia uma ronda na parte mais nova, o meu colega me chamou através do walkie-talkie, pedindo que eu fosse lhe ajudar, no lado mais velho. Ao chegar naquele lado, encontrei o meu colega parado e focando a lanterna para dentro de um mausoléu. Eu aproximei, perguntei o que eu olhava e ele respondeu que era uma criança chorando. "Você não está vendo a menina?" perguntou meu colega. Eu respondi que não via e não ouvia nada. Ela está bem ali sentada, chorando e me olhando. Eu não conseguia entender o que passava. Cheguei a pensar que o meu colega estava ficando louco ou tentando me assustar. De repente, ele deu 2 passos para trás. Eu também. "Ela está saindo. Tá vendo?" E voltei a responder que não e que achava melhor voltarmos para a nossa sala. Meu colega deu outro passo para trás e bem devagar foi girando e focando a lanterna até parar quase às minhas costas. Eu perguntei se a menina já tinha ido embora ou sumido e ele, olhando sobre o meu ombro, respondeu: "Não, tá bem aí atrás de tu." Naquele instante, meu corpo inteiro esfriou. Meu colega deu um grito, disparou na carreira em direção da sala e eu saí atrás dele, morrendo de medo que a menina estivesse atrás da gente. Ao chegarmos na sala, meu colega disse que havia deixado seu walkie-talkie cair. E depois de resmungar algo que não entendi, colocou a lanterna sobre a mesa e foi embora. Depois que ele saiu, eu fiquei pensando se devia fazer o mesmo. Mas não fiz. Tranquei a porta da sala, puxei a cortina da janela, desliguei o meu walkie-talkie, apaguei a luz e sentei preocupado e medroso. Os minutos passaram. Cada ruído era motivo de susto e pavor. Por volta das 3 da manhã, o meu walkie-talkie chiou. Eu fiquei apavorado olhando para o aparelho, pensando como era possível chiar se estava desligado. E o mais importante, quem estava chamando? O walkie-talkie chiou várias vezes e parou. Eu não tive coragem de responder. Poucos minutos depois, para meu pavor, eu fiquei em silêncio rezando para que fosse quem fosse me deixasse em paz. E outra vez, eu continuei calado e rezando. "Eu sei que está aí dentro", disse uma voz de criança. Ao ouvir aquela voz, eu descobri que aquela criança só podia ser a menina que meu colega viu, e eu não. Só podia ser uma assombração. Eu quase não conseguia respirar de tanto medo. Meu corpo todo arrepiava. Minhas pernas tremiam. Meu estômago enjoou de tal maneira que pensei que fosse vomitar. "Eu só quero devolver o walkie-talkie", disse a menina. Eu continuei calado, sem coragem de responder. E para piorar a situação e aumentar o meu pavor, "Eu vou entrar." Naquele momento, eu ajoelhei implorando a Deus que não deixasse a menina entrar, que me livrasse daquela assombração. 2 ou 3 minutos depois, minhas preces foram atendidas e eu ouvi os passos da menina afastando da porta. Eu fui até a janela, levantei um canto da cortina bem devagar e quase tive um ataque do coração. A menina não tinha afastado como pensei. Ela estava ali do lado de fora, com seus olhos grandes e negros,
e com a cara grudada no vidro, bem no canto que eu olhava. Naquela mesma manhã, eu fui encontrado desmaiado no pé da janela. No centro da mesa, ao lado da lanterna do meu colega, estava o walkie-talkie que ele havia deixado cair. Apesar do tio e da tia alertarem para o temporal que aproximava e pedirem para que ele ficasse até o dia seguinte, Pedro não fez o menor caso. Não quis nem saber. Pegou o saco e, por volta das 5 da tarde, saiu caminhando rumo à chácara do pai, 3 quilômetros da cidade. Ao sair da cidade, o céu já estava tão escuro que Pedro quase desistiu da viagem. Porém, pensando que a chuva seria passageira, colocou a capa que os tios haviam emprestado e seguiu. Poucos minutos depois, a ventania começou, levantando poeira de tal forma que Pedro mal conseguia ver a estrada à sua frente. Logo em seguida, a chuva começou. Além de fria e forte, trovões e relâmpagos estrondavam e clareavam o céu de tal maneira que o perigo de ser atingido por um raio caso continuasse caminhando era indiscutível. O único jeito para Pedro era procurar um abrigo, um lugar onde pudesse ficar e esperar que o temporal passasse. Mas aonde, se as últimas casas haviam ficado uma boa distância para trás e adiante não existia nada além de um velho e abandonado cemitério? No mausoléu, pensou Pedro, apressando o passo. Pouco tempo depois, Pedro aproximou do primeiro mausoléu, abriu a porta, deu uma olhada para o interior escuro, entrou e ficou de pé ao lado da entrada, olhando para a chuva e o que restava das catacumbas alumiadas pelos raios. Os minutos passaram e nada do temporal aliviar. Uma meia hora depois, Pedro assustou ao ver um senhor vários metros à sua frente, olhando para um lado e outro, como se também estivesse buscando por um abrigo. Pedro ainda pensou que era uma assombração. Mas que assombração que nada. Onde já se viu uma assombração no meio de tanta chuva? Pedro gritou chamando o senhor, que rapidamente virou em sua direção. O senhor agradeceu a Pedro pela ajuda e foi direto ao escuro dos fundos, onde ficou calado. Mais ou menos uma hora depois, os relâmpagos pararam, a chuva aliviou e Pedro resolveu seguir sua caminhada. Pedro disse ao senhor que a chuva estava passando, deu boa noite e, enquanto saía, o senhor respondeu: "Boa noite, Pedro. Cuidado com a assombração." Pedro espantou ao ouvir o seu nome. Como o senhor sabia se nunca lhe havia dito e nem sequer conversaram? Pedro ainda pensou perguntar. Porém, antes mesmo de virar na direção do escuro, o senhor deu uma gargalhada que quase mata Pedro do coração. O pobre Pedro disparou na carreira uma saída do cemitério, gritando e saltando por cima de tudo que havia no caminho.